empreender em dias difíceis. O que fazer? Como fazer que esse dia não te trave, não te pare, não te faça desistir às vezes do seu sonho ou de empreender. Isso pode acontecer com todo mundo, porque empreender em dias difíceis não é só sobre empreender. Momentos difíceis, um momento da vida ali difícil vai para além do empreender. Todo mundo já passou, pode estar passando, ou vai passar por uma dificuldade, por um momento ali de baixa energia, ou de dificuldade de algum evento. Então, isso é para além do empreender. Só que quando você empreende, parece que todo o seu negócio, toda a energia, toda a criatividade, toda a ação vem de você. Imagine todo um negócio depender de alguém que está passando por um momento difícil. E às vezes deixar de falar que é um momento difícil, de entender que é um momento difícil, vão deixando as coisas mais difíceis. Então esse é um vídeo para a gente conversar sobre momentos difíceis no trabalho, empreendendo, no seu negócio, o que fazer. Não se sentir sozinho nesse momento, né? Converso muito isso com os nossos clientes porém eles têm a gente próximo. Às vezes eles não estão num dia bom, numa fase boa do empreendimento, da própria vida pessoal, que não tem separação, mas a sessão com a gente, comigo e com o Paulo, acaba aproximando eles, acaba reenergizando eles, acaba inspirando eles. Só que nem sempre a gente vai estar ali com eles, porque empreender acaba sendo solo mesmo quando você tem uma equipe te apoiando, te incentivando, pessoas ali e tudo mais. Então esse vídeo é pensando justamente para quem não é nosso cliente, para quem empreende ainda nem nos conhece e para quem já é nosso cliente, mas ainda não tem uma sessão agendada, não está com uma sessão tão próxima agendada e precisa dessa cápsula de conforto, esse momento de reenergização, de inspiração, de reflexão. Então vamos lá entender o que é um empreender num momento difícil. Primeira coisa que eu diria para você que está empreendendo por um momento difícil é entender que é um momento difícil. Parece bobo falar isso, mas é pura realidade. Às vezes a gente acorda, tem diversas atividades no nosso planejamento e aquelas atividades elas não estão rodando, elas não estão fluindo. Ou no nosso mês tínhamos metas e a gente não conseguiu concluir. Ou tem uma sessão bem legal para dar, um atendimento que a gente estava empolgado, mas parece que não está fluindo, tem alguma coisa faltando, tudo mais. Ou N motivos, isso eu estou falando só aspectos internos, tem às vezes eventos externos, aconteceu alguma coisa na vida e aí realmente se tornou difícil empreender devido àquela situação, aquela pessoa, aquele momento, aquele recurso faltou. Então assim, olhar e entender, cara, hoje tá difícil, hoje é um dia difícil. Primeiro nomeia o problema, primeiro enxerga o problema. Segundo, nomeia esse problema, coloca presença, consciência. Tá, entendi, gente. Hoje é um dia difícil. Fala pra você mesma. Hoje é um dia difícil. Amanhã é outro dia. Um dos mestres espirituais que eu leio, né? Ele falou assim, que um louco começa a se curar quando ele fala, eu sou louco. Porque se você for conversar com um louco, digamos, que foi internado, enfim, ele vai falar que ele não é louco. O primeiro passo para o tratamento da loucura é você entender que você tá louco. Então, o primeiro passo para um dia difícil, deixar de ser um dia difícil, é você entender que esse dia é difícil. Então, fale para ti, fale no seu espelho, comunique a sua equipe, o seu apoio, ou a pessoa que está em volta de você que seja de confiança. Hoje é um dia difícil para mim. Seja porque meus hormônios estão uma loucura, seja porque teve um acontecimento muito forte que me abalou, seja porque eu não tenho energia para poder viver o dia hoje, eu tô me sentindo sem motivação. Isso é uma das coisas que podem te pesar também. Ah, meu dia tá difícil, mas não tem um motivo. Tá tudo bem não ter um motivo.
Ai, nossa, mas eu tô sem motivação, mas nada aconteceu. Primeiro que pode ser aspectos fisiológicos, emocionais e psíquicos que você não enxerga, você não toca, né? E colocar essa presença também pode te ajudar. Não, mulheres principalmente, tô na perimenopausa, tô no meu período menstrual. Entender isso. Ou, estou com baixa vitamina, tem toda essa parte. Então não julgar também. Nossa, mas hoje eu não tô conseguindo. E tá tudo bem, é isso. Verbaliza pra você, eu não estou conseguindo, como um fato, não como um peso. Porque se você já tá pesada por não estar conseguindo, você coloca um peso por, não tô conseguindo porque não tem um motivo, olha o tanto de peso de sobrecarga que você tá colocando sobre você. Só coloca o fato. Hoje tá difícil, ou hoje não é um dia fácil, e assim vai. O segundo passo para momentos difíceis é buscar algo que te deixe melhor. Nossa, jura? Juro. Muito bobo falar isso, mas muito real. É importante que você busque aquilo que te faz bem. Tenha um caderno, um lugar, um celular, mapeado em algum local, coisas que te fazem bem. Por exemplo, fazer a unha, sair pra caminhar, assistir um filme anos 2000. Aquelas que estão falando, tô falando coisas minhas, né? Mas assim, ler um pouco, escrever o que tá sentindo. Você precisa sair desse lugar que você tá. Não por conta do empreender, porque você não pode se permitir ficar nesse lugar. Se você se permitir ficar nesse lugar de desmotivado, de difícil, se permita com consciência. Por exemplo, hoje é um dia difícil e eu preciso descansar. Então você descanse com consciência de que você precisa descansar e não com peso de estar descansando, porque aí você não vai descansar. Então hoje eu realmente preciso descansar. Pum. Vou fazer nada de trabalho. Digamos que você tem essa possibilidade. Agora, descansar com peso não é descanso. Putz, tô aqui deitada, mas eu devia estar terminando aquela tarefa que eu coloquei ali, entregando aquela demanda para o cliente. Isso não é descansar. Você tá em um ambiente com a cabeça em outro. E o descansar é você estar 100% presente no que você está fazendo. Seja olhando pro nada, ou seja assistindo um filme. Você tem que estar 100%, porque só quando a gente está 100% em algo, a gente está ali para poder viver aquilo, para aquilo gerar algum tipo de energia, nos trazer algum tipo de benefício ou aprendizado, e aí sim você ir para o próximo passo que cada um vai ter. Então, busque melhorar seu dia, e às vezes o buscar melhorar vai ser você se aterrar no momento presente. O melhorar, ele pode ter dois tópicos. O primeiro é aterrar e o segundo é inspirar. O primeiro, aterrar, a gente pensa assim, aterrar, pisar na grama, tudo isso, né? Mas isso é a parte material, é a parte física do aterramento. É uma ferramenta do aterramento ir para a grama. Eu digo aterrar, estar no momento presente. Entender onde você está agora. Por isso o primeiro passo de entender que é um dia difícil ou não, ou por que é um dia difícil, ou só não tem motivo e tá tudo bem. Então, onde eu tô? Tá, comecei meu dia agora, de manhã ainda, e a sensação é de que o meu dia já acabou, eu acabei de acordar. Entende? Mas o dia só começou, ainda tenho tempo, eu ainda tenho horário no meu dia, espaço na minha agenda para melhorar. Então, se aterre onde você está. O outro é se inspirar, que aí entra esse tópico de você fazer coisas que te fazem bem. E às vezes o fazer coisas que te fazem bem parte do tirar coisas que não vão te fazer bem. Falando assim em voz alta parece tudo muito bobo, mas esse momento que a gente não tá bem, que tá passando por um momento difícil, o simples é o que nos resgata. E às vezes o simples, ele fica esquecido dentro de nós. E é onde a gente precisa acessar essa informação através de algo ou de alguém. Então, o que te inspira? O que te energiza? Tira o que não poderia fazer, o que poderia talvez não te fazer bem. Por exemplo,
se eu não tô num dia legal, eu poderia pensar em cancelar todos os meus atendimentos. Quando a minha mãe perdeu o corpo físico e eu tinha a minha agenda de atendimentos, a maior parte das pessoas poderiam pensar: cancela tudo, tira férias, esse momento pra você. E realmente eu precisei do meu momento de luto pra poder entender o que estava acontecendo. E o luto, na verdade, ele não é um período, ele vai se ajustando com o passar da vida. E o luto, às vezes, não é só também perder uma pessoa, às vezes é uma situação, um momento, enfim. Mas na minha primeira coisa que veio foi: cancela os atendimentos das próximas 3 meses, sei lá quanto tempo eu vou demorar, ou da próxima semana, né? Reagenda tudo que você vai conseguir, falei pro Paulo. Só que algo dentro de mim sabia que o que eu faço me reenergiza e me deixa bem, porque eu vejo a outra pessoa também ficando bem. Então, eu estava triste, e se eu continuasse a reagendar todas as sessões, todos os atendimentos que eu teria, uma parte de mim que pedia para eu reagendar era querendo desistir. E não necessariamente tirando o que não me faria bem naquele momento. E aí eu fiz o teste. Fui para um atendimento. Mesmo não estando bem. Eu saí de lá muito bem. Muito bem. Claro que cada trabalho é um trabalho. Cada pessoa tem uma relação com o seu cliente. Os nossos clientes, eles são um amor, eles são amigos. E a gente tem muita sorte por isso. A gente tem uma relação muito próxima, muito sincera. Mas eu saí da sessão com a certeza de que dar as sessões para os clientes não era uma coisa que me fazia mal, pelo contrário, era o que me fazia bem. Então isso era inegociável parar. Claro, se fosse alguma coisa eu não estivesse bem, resfriada, acontece da gente reagendar. Mas isso eu não poderia. E às vezes tem coisas na sua rotina que você já pensa em tirar logo de início. Mas a verdade é o que vai te reenergizar, o que vai te fazer bem. Você só precisa de um pulo de teste. Eu vou só testar e ver o que acontece. E aí quando você testa, você vê que aquilo realmente te fez bem. Então olha para o seu dia, não é olha para sua agenda mensal, não cria essa ansiedade. Hoje é um dia difícil, amanhã é outro dia, você não tem controle sobre isso. O que hoje eu posso realocar para amanhã ou realocar para outro dia? Não é urgente, ou eu vou fazer só o que é urgente, ou tem coisa que é flexível aqui, porque às vezes você tá com 15, 20 tarefas e realmente não é para ter 15, 20 tarefas numa agenda, a não ser que você faça tarefas muito simples, o que eu acho difícil, porque todo tipo de tarefa exige esforço mental, energia, emocional. Mas olha e vê, porque às vezes essas tarefas você mesma colocou para te fazer mal, não com esse intuito, mas você colocou com essa sobrecarga, e às vezes essa própria sobrecarga te fez cair num dia difícil. E aí, se você limpa essa agenda, se você direciona para outras pessoas, deixa prazos mais flexíveis, tudo isso vai ficando mais leve. Mas um ponto que eu reforço aqui é: se hoje você está vivendo um dia difícil, tire um momento para você cuidar de você. Porque as tarefas, elas não serão concluídas se você não estiver bem. Você pode ter 20 tarefas e deixar só uma. Essa uma vai parecer um peso, porque você não vai conseguir fazer se você não estiver bem. Então, se for necessário, tire todas as tarefas e tire um dia de descanso. Talvez vai ser essa a resposta, dependendo da sua agenda. Mas, se não, tem coisas que eu não consigo tirar da minha agenda, tire e coloque um bloco de tempo para você meditar, orar, intencionar, se reenergizar, chorar, comer uma coisa gostosa. Busque colocar você na sua rotina. O que pode fazer a gente cair em dias difíceis, quando não há eventos externos, pode ser a gente olhar pra gente como se fosse uma máquina humana. Uma máquina não humana, né?
Produção, 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 produção. Nossa, mas tá todo mundo produzindo o tempo todo e eu não posso parar. Mas quem disse que você não pode parar? Sendo que é na pausa que você se reenergiza para ter velocidade no movimento. Eu espero que você saia desse vídeo com a sensação, com a percepção, a reflexão de que você não é a única pessoa que está tendo dias difíceis. Todos nós temos dias difíceis. Só que às vezes o seu dia difícil não é o mesmo dia difícil do outro. Às vezes é o dia de triunfo do outro. Assim como no seu dia de triunfo, existiram pessoas em dias difíceis. Porque dias são dias, dias passam. A vida é feita de momentos e fases. Então, se agarre a isso. Esse momento, essa fase vai passar. Mas o que eu posso fazer para poder, enquanto eu estou passando por ela, eu posso deixar ela o mais fluida, o mais leve, o mais aceitável possível. Que eu não seja a pessoa que deixa o meu dia difícil, que acaba arrastando a dificuldade que demoraria às vezes um dia para uma semana inteira. Que você seja o seu suporte, mas também a sua melhor, a pessoa que te desafia, mas também a pessoa que mais te acolhe quando precisa de acolhimento, que mais te compreende quando você precisa de acolhimento, de compreensão. Você olhando assim para você, você vai conseguir olhar assim para o seu negócio, para os seus clientes, e muita coisa vai mudar. Eu tenho muita sorte de ter um sócio e marido que me olha com essa compreensão. E eu sei que nem todo mundo tem isso. Mas isso é uma relação que eu fui construindo comigo e estou construindo pouco a pouco, assim como ele tem construído pouco a pouco. Nós já fomos muito rígidos com nós, particular, eu com eu e ele com ele. Mas nós nos colocamos à disposição para mudar isso, ser mais fluidos. E quando a gente muda com a gente muda com o nosso negócio, com o nosso cliente. E automaticamente a nossa ótica pela vida muda. E aí a gente olhando a vida de uma forma diferente, a gente vai ver que a gente não precisa de tanta rigidez. E que os momentos difíceis às vezes não são tão difíceis assim. Que eles trazem algum pedido, alguma mensagem. É igual uma doença no corpo, um sintoma. Se você está tendo dor de cabeça, enjoo ou algum sintoma físico, é porque ele é causa de alguma coisa que você está fazendo. Então, se caso o seu momento difícil foi causado por um sentimento, um pensamento que nasceu de você, de uma autocobrança, de alguma outra questão, é porque você está nesse dia difícil porque ele é um sintoma de que você precisa mudar a sua visão de mundo, de algo. Então, não vai ser olhando para o seu dia difícil que vai mudar os seus dias difíceis. Vai ser olhando o que te levou a esse dia difícil. Como você enxerga a vida, como você enxerga o empreender. O que você verbaliza, se você vive verbalizando que empreender realmente é uma coisa difícil, não é fácil. Você está enxergando por essa ótica, você está olhando por ela, você está reforçando ela, você está verbalizando e, portanto, materializando essa realidade. Espero que você saia com clarezas e pelo menos um certo acolhimento desse vídeo e que amanhã seja um outro dia, um dia menos difícil, um dia mais alegre.